Capítulo 3. Contudo, nada do que a Sra. Bennet, assistida pelas suas 5 filhas, tivesse perguntado sobre o assunto foi suficiente para obter de seu marido uma descrição satisfatória sobre a pessoa do Sr. Bingley. Servindo-se das táticas mais variadas, assaltaram-no com perguntas descaradas, hábeis suposições e conjecturas remetas, mas ele iludiu-as sempre, acabando elas por não ter outro remédio senão cingir-se às informações de segunda mão fornecidas pela sua vizinha Lady Lucas. A descrição colhida por esta era altamente favorável. Sir William viera encantado com o recém-chegado, que ele era bastante jovem, muito bem parecido e extremamente simpático, e para cúmulo que tencionava aparecer no próximo baile acompanhado de um numeroso grupo de amigos. Que coisa maravilhosa! Gostar de dançar era meio caminho andado para se apaixonar, e logo a Sra. Bennet sentiu suas vivas expectativas do seu íntimo. Se me vejo com uma das minhas filhas instalada e feliz em Netherfield, disse a Sra. Bennet para o marido, e todas as outras igualmente bem casadas, nada mais terei a desejar na vida. Passados poucos dias, o Sr. Bingley retribuiu a visita que lhe fora feita pelo Sr. Bennet, e com ele conversou durante cerca de 10 minutos no seu escritório. O jovem alimentara a esperança de ver as raparigas, sobre cuja beleza tanto ouvira falar, mas apenas se avistou com o pai. Elas, porém, tiveram um pouco mais de sorte, pois do alto de uma janela puderam verificar que ele envergava um fato azul e montava um cavalo preto. Imediatamente lhe foi enviado um convite para jantar, e a Sra. Bennet já tinha planejado os pratos que dariam crédito aos seus dotes de boa dona de casa, quando veio uma resposta que tudo transtornou. O Sr. Bingley via-se obrigado a estar na capital no dia seguinte, sendo-lhe consequentemente impossível aceitar a honra de tão amável convite. A Sra. Bennet ficou bastante perturbada. Não conseguia imaginar que espécie de negócios teria ele a tratar na capital após a sua chegada tão recente a Hertfordshire, e começou a recear que ele andasse num vai-e-vem constante e não se instalasse definitivamente em Netherfield, como de fato devia. Lady Lucas aliviou-a um pouco dos seus receios, levando-a a supor que talvez ele tivesse ido a Londres unicamente para convocar o tal grupo numeroso para o baile, e em breve se espalhou a notícia de que o Sr. Bingley traria consigo 12 senhoras e 7 cavalheiros. As raparigas afligiram-se com a quantidade de senhoras, mas logo sossegaram quando, na véspera do baile, souberam que, em vez de 12, ele apenas trouxera de Londres 6 pessoas, suas 5 irmãs e um primo. E quando o grupo fez a sua entrada no salão, constituíam 5 ao todo: o Sr. Bingley, as suas 2 irmãs, o marido da mais velha e outro jovem. O Sr. Bingley era um homem belo e distinto, de semblante agradável. Os seus modos eram delicados e simples. As irmãs eram igualmente bonitas, afetando um ar decididamente elegante. O cunhado, Sr. Hurst, não passava de um homem vulgar, mas o Sr. Darcy, o amigo, logo chamou sobre si as atenções do salão pela sua alta e elegante estatura, os traços formosos e o porte desenvolto, correndo célere 5 minutos após a sua entrada, o rumor de que ele possuía rendimentos no valor de 10.000 libras anuais. Os cavalheiros classificaram-no como um belo tipo de homem. As senhoras declararam ser ele bem mais formoso que o Sr. Bingley, e ele foi longamente admirado, até os seus modos deixarem transparecer um enfado que muito afetou a sua popularidade. A partir desse momento, consideraram-no um orgulhoso e pedante, longe de se mostrar divertido, e nem as suas extensas propriedades em Derbyshire o impediram de ter uma expressão sinistra e desagradável, e ser indigno de comparação com um amigo. O Sr. Bingley, em breve, tinha feito conversa a todas as principais pessoas da sala. Alegre e animado, dançou todas as danças,
Lamentou o baile terminar tão cedo e falou que ele próprio realizaram em Netherfield. Tais qualidades só por si falavam. E que contraste entre ele e seu amigo! O Sr. Darcy dançou apenas uma vez com a Sra. Hurst e outra com a menina Bingley. Recusou ser apresentado a qualquer outra jovem e passou o resto da noite passeando pelo salão, conversando ocasionalmente com um ou outro do seu grupo. Seu caráter estava definido. Era o homem mais orgulhoso e desagradável do mundo, e todos esperavam que ele não mais voltasse ao seu convívio. Entre as pessoas mais inflamadas contra ele, contava-se a Sra. Bennet, cuja antipatia pelo seu comportamento geral se avivara num ressentimento particular por ele ter desdenhado uma das suas filhas. Elizabeth Bennet, que a escassez de cavalheiros obrigara a permanecer sentada 2 danças, teve a oportunidade, numa altura em que o Sr. Darcy se encontrava perto de si, de ouvir a conversa que se seguiu entre ele e o Sr. Bingley, que por momentos abandonara a dança para vir incitar a juntar-se a ele. Vem daí, Darcy, disse-lhe. Quero que venhas dançar. Detesto ver-te por aí sozinho. Fazias melhor se viesses dançar. Não contes comigo, sabes perfeitamente quanto isso me custa, desde que não conheça intimamente o meu par. Aliás, com gente como esta, isso ser-me-ia insuportável. As tuas irmãs têm cada um o seu par, e não há outra mulher na sala cuja companhia não se tornasse um suplício para mim. Se fosse a ti, deixava-me de que se disse, exclamou Bingley. Por Deus, palavra de honra que nunca na minha vida encontrei um grupo de raparigas tão agradável como o que aqui temos esta noite. E como podes ver, algumas delas são invulgarmente bonitas. Tu estás precisamente a dançar com a única rapariga bonita da sala, disse o Sr. Darcy, olhando para a mais velha das irmãs Bennet. Oh, ela é a criatura mais bela que eu já vi. Mas sentada, mesmo atrás de ti, está precisamente uma de suas irmãs, que além de muito bonita, me parece ser bastante simpática. Deixa que o meu par te apresente. Qual dizes? E voltando-se olhou demoradamente para Elizabeth, que esta, devolvendo-lhe o olhar, o fez desviar o seu e friamente declarou: é razoável, mas não suficientemente bonita para me tentar. Aliás, de momento, não me sinto na disposição de consolar as jovens que outros desdenharam. Vai tu para junto do teu par e desfruta-lhe os sorrisos que comigo perdes o teu tempo. O Sr. Bingley seguiu o conselho do amigo e o Sr. Darcy afastou-se, deixando uma impressão pouco favorável a seu respeito no íntimo de Elizabeth. Esta, contudo, ao contar a história às amigas, fê-lo com um certo humor, pois, de feitio alegre e brincalhão, tirava partido das situações mais ridículas. De um modo geral, a noite decorreu agradavelmente para toda a família. A Sra. Bennet vira com satisfação a sua filha mais velha ser muito apreciada pelo grupo de Netherfield. O Sr. Bingley por 2 vezes dançara com ela, e as 2 senhoras tinham-na rodeado de atenções. Jane sentia-se com isso tão maravilhada como sua mãe, se bem que de um modo mais discreto. Elizabeth partilhava o prazer de Jane. Mary ouvia-se elogiada na presença da menina Bingley como a rapariga mais completa da vizinhança. E Catherine e Lydia congratulavam-se por não lhes ter faltado para a noite inteira, o que era, aliás, tudo o que até a altura tinham aprendido sobre o essencial num baile. Foi, portanto, em ótima disposição de espírito que tomaram o caminho de regresso a Langbourn, a vila em que viviam e da qual eram os principais habitantes. Foram encontrar o Sr. Bennet ainda a pé. Quando, mergulhado na leitura de um livro, perdia a noção do tempo e, naquela ocasião específica, ansiava pelo relato de uma noite que tão esplêndidas expectativas suscitara. Esperava, contudo, que os planos arquitetados por sua mulher à volta
daquele desconhecido caíssem pela base, mas em breve descobriu que a história a ouvir seria bem diferente. Oh, meu caro Sr. Bennet, disse a mulher, mal entrou na sala. Passamos uma noite encantadora e o baile foi magnífico. Adorava que o senhor lá tivesse estado. Jane foi tão admirado que nem calcula. Todos falavam nela e o próprio Sr. Bingley a achou muito atraente e dançou com ela 2 vezes. Imagine-me só, meu caro, por 2 vezes dançou com nossa Jane. E foi ela a única rapariga na sala a quem ele pediu 2 vezes para dançar. Primeiro convidou a menina Lucas, o que bastante me contrariou, mas não pareceu muito entusiasmado, como é compreensível, pois ela não entusiasma ninguém. Em contrapartida, ficou logo impressionado com Jane, que na altura também dançava. Tratou imediatamente de saber quem ela era e foi-lhe apresentado e pedia-lhe para dançar. A seguir, dançou com a menina King e depois com Maria Lucas. A quinta dança foi de novo com Jane e a sexta para Lizzie e a Boulanger. Se ele tivesse algum dó de mim, exclamou o marido, impaciente, não teria dançado nem metade do que dançou. Por amor de Deus, acabe-me de uma vez com a enumeração dos pares dele. Oh, oxalá se eu tivesse torcido um pé logo na primeira dança. Oh, meu querido, continuava a senhora Bennet, estou positivamente encantada com ele. É tão belo rapaz, e as irmãs são umas pessoas encantadoras. Os seus vestidos eram de uma elegância como eu nunca vi igual. Quer-me parecer que o galão do vestido da senhora Hurst... E aqui foi de novo interrompida, pois o Sr. Bennet recusava terminantemente a ouvir qualquer descrição sobre os trajes. Viu-se ela, desse modo, obrigada a procurar no mesmo assunto outro tema de conversa, e passou a relatar com uma forte dose de azedume e algum exagero a chocante insolência do Sr. Darcy. Mas também lhe asseguro, acrescentou, que Lizzie nada perde por não lhe encher o olho, pois ele é uma criatura extremamente desagradável e horrível, com quem não vale a pena gastar o seu latim. Que arrogância e presunção a sua! Não fez mais do que passear de um lado para o outro na sala, dando-se ares de grande importância, que ela não era suficientemente bonita para ele se tentar. Como eu desejei a sua presença ali, meu caro, para lhe dizer uma ou 2 das suas. Chego a detestar tal homem.